Bom dia. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém. Um feliz sábado. Esse é o tema da ministração de hoje, foi o que o Senhor preparou para nós. E o tema é exaltando a verdade, firmando os fundamentos para a grande tribulação. Eu fiquei em dúvida se eu colocava grande tribulação ou grande tempo de angústia. E nesse tema, nós vamos... Já está ligado? Está para cima. Está para cima. Esse tema que nós vamos tratar hoje, eu recebi, na verdade, em janeiro, e aconteceu uma situação muito específica, porque veio um pensamento na minha cabeça a respeito de João 14, que nós vamos estudar hoje, sobre Jesus estar preparando uma morada para nós no céu. Isso nunca ficou muito claro para mim, o que seria essa morada que Jesus estava preparando no céu. E quando foi de madrugada, esse pensamento veio durante o dia. Quando foi de madrugada, eu fui despertada e eu recebi a resposta daquela indignação, daquela pergunta que eu tinha feito, que lógico que eu, por mim mesmo, não conseguiria fazer pergunta nenhuma. Foi algo que o Espírito de Cristo colocou no meu coração para que eu perguntasse, para que ele pudesse me responder. Só que a indisciplina, a preguiça, a comodidade, a zona de conforto, fez com que eu não anotasse. Então ele me acordou, ele me respondeu, e em vez de eu pegar um lápis ou gravar no celular, né, apertar ali, fazer uma gravação, é isso, eu confiei em mim mesmo, no poder, na capacidade da minha mente, degenerada por 6.000 anos. Quando eu despertei pela manhã, irmãos, eu não tinha a resposta daquilo que eu tinha recebido na madrugada. E então eu fiquei buscando isso do Senhor, eu pedindo perdão, porque eu tinha reconhecido o que eu tinha feito de errado, de confiar em mim mesmo. E aqui fica uma dica para os irmãos. Quando o Senhor te acordar ou ministrar em qualquer hora do dia no teu coração, irmãos, que nós não confiemos em nós mesmos. Mas que a gente, agora nós temos aí, quase todo mundo não desgruda do celular, né? Então nós temos uma ferramenta de estar ligando, fazendo uma gravação rápida, para aquilo que é importante, essencial, não se perca nas nossas vidas. Mas como Jesus é misericordioso e está sempre derramando uma graça abundante sobre as nossas vidas, que é um favor merecido, ele me respondeu novamente, porque eu clamei, e aí a sequência é isso aqui que é maravilhoso. Salmo 90, 14 diz assim: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias da nossa vida. Irmãos, se um coração sincero clamar ao Senhor de todo o coração, Ele tem prazer em nos responder que hora, irmãos? Olha lá o que está escrito em Salmos 90, 14. De madrugada. E é um momento que a gente está meio sonolento. Então, é muito importante que a gente sempre deixe um caderno, um lápis, né, para quem gosta de escrever, ou usar de outra ferramenta como o celular para gravar. E o tema que o Senhor ministrou esse tempo na minha vida é: quem é o Espírito Santo e qual é a sua obra? E é tão interessante que eu venho estudando sobre quem é Deus, o Pai, quem é o Filho de Deus, Jesus, e o Espírito Santo. E fazendo esse estudo, eu já não sei quanto tempo, eu creio que de janeiro para cá, eu estou revendo as ministrações, estudando, relendo os livros. Uma coisa que Deus saltou muito grande no meu coração foi o tema do Espírito Santo. E essa semana, eu fui atender uma pessoa muito especial para mim, e quando a gente estava conversando, ela me disse assim: olha, fulano de tal me disse que não era mais para conversar com você, porque você não crê no Espírito Santo.
E eu escutei o que ela tinha para me dizer a respeito daquilo. E qual foi a minha grande surpresa, irmãos? Que, na verdade, eu não precisei ministrar ao coração dela, porque o Espírito de Cristo assim tinha feito. De uma forma muito simples, aquilo que eu fui despertada pela madrugada e recebi aquela pergunta, o mesmo Deus, que não é um Deus de confusão, tinha feito a mesma coisa com ela. Então, quando alguém chegou para dizer, olha, cuidado porque ela não crê no Espírito Santo, ela já tinha recebido do Senhor o que nós vamos estudar, o que eu tinha recebido em janeiro. Então, eu apenas desenvolvi de uma forma muito mais simples e, assim, dando um pouco mais de subsídios, de fundamentos bíblicos naquilo que nós cremos. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso e entender coisas que são especiais. Para isso, nós vamos abrir João 14. A página está lá tá aqui embaixo, na frente, 1217. João 14. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 1. A tua Bíblia está de vermelho, né? Tudo que está escrito em vermelho são as palavras que o próprio Jesus falou. Então, a pergunta que veio para mim durante o dia, um questionamento que eu tinha, que eu não tinha resposta, está justamente aqui. Vamos ler a partir do versículo 1. Jesus, o caminho para o Pai. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Qual é a primeira observação? Nós vamos fazer hoje, eu queria que vocês entendessem que nós vamos fazer um estudo. E quando é estudo, eu gostaria muito que, se não ficasse definido, que a gente não pode sair daqui sem esse entendimento perfeito. Por quê? Qual que é o tema da ministração? Exaltando a verdade e firmando os fundamentos para o grande tempo de tribulação. Da mesma forma que eu fui questionada e fui usada para edificar um pouco mais aquele entendimento que aquela pessoa teve, vocês vão ser questionados. E nós precisamos dar fundamento na razão da nossa fé. E como que a gente dá fundamento na razão da nossa fé? Usando a Bíblia. Então, o que Deus está nos dando hoje é munição. Então, é muito importante, irmãos, que nós saiamos daqui com esse entendimento firmado. Porque caso alguém vos pergunte a razão da vossa fé, você tenha como demonstrar a ele pela palavra de Deus. Que nos 2 louvores, o que nós cantamos? Sobre a palavra da verdade. Que ele não mente. E a tua palavra é a verdade. Então, aqui, olha que coisa mais maravilhosa. Jesus já começa falando em João 14. Não se turbe. O que é turbar? Não deixar claro. Né? O que é uma água que está suja, que ela está turva? Você não tem a nitidez do chão, você não consegue enxergar se tem peixe. Ela está escura. Então ele fala, não deixe o teu coração escuro. Deixe o teu coração claro. O que é necessário para o teu coração estar claro? Crermos em 2 coisas, que é o que fala o versículo. Crer em quem? Em Deus e em Jesus. E olha que coisa mais tremenda. Nós estamos falando que nós vamos aprender um pouco sobre o Espírito Santo e a sua obra. Mas o próprio Jesus fala, você tem que crer em 2 pessoas. No Pai e em mim, certo? Jesus tem vários nomes? Jesus tem vários nomes. E um desses nomes que nós vamos aprender a mais, além de Miguel, Emanuel, Deus forte. Quem lembra disso de Isaías 9,6? Em Isaías 9,6 nós não vamos lá, porque isso faz parte do destrinchar entre o pai e o filho. Mas lá fala que Jesus é o herdeiro do nome do Pai. Por isso que vem Deus forte. Ou em outras versões, o Deus poderoso, Pai da eternidade. Por que Pai da eternidade? Porque ele está herdando os atributos e o nome, que o nome são
as características, o caráter do Pai. E Jesus é herdeiro disso. Então, quando está falando Deus forte, Pai da eternidade, Miguel em Daniel 12:1, que se levanta em favor do seu povo, aqui ele é o chefe dos anjos. Emanuel, Deus conosco. Então, significa que o próprio Deus estava conosco. Deus estava enviando aquilo que é a sua imagem e semelhança para estar conosco. O Consolador ou o Espírito Santo é um outro nome para Cristo. E isso está escrito na palavra. Nós vamos ler, não sou eu que acho, mas foram aquilo que Deus instituiu como absoluto e nós vamos ler para que nós tenhamos maior convicção disso. Deus tem vários nomes. Ele está falando, credes em mim e crede no meu Pai, em Deus, não é isso? O primeiro versículo, não se turbe o vosso coração. Deus tem vários nomes também. Vamos lembrar algum? Yavetsevaot. Deus, Senhor dos Exércitos. O que mais? Jeová Rafá. Deus que cura. O que mais? Jeová Nissi. A nossa bandeira. O que mais? Jeová Jireh. Deus que provê. Então, dessa forma, irmãos, não é porque cada vez que a gente lê um atributo de Deus que é específico para aquela situação. Então, por exemplo, Deus se levantava em favor do seu povo para que eles vencessem a guerra. Então, qual era o nome de Deus que estava sendo exaltado lá? Yavetsevaot. Quando o povo de Deus necessitava de suprimentos, qual era o nome de Deus que era levantado, exaltado naquele momento? Jeová Jireh, o Deus que estava provendo. Então, quando o povo estava adorando a Deus e somente a Deus, qual era o nome que eles levantavam e exaltavam? Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. Então, isso é muito importante nós sabermos para que a nossa mente não se confunda. Porque o terceiro no reino era Satanás, como o pastor ministrou, ele era a estrela da manhã, mas ele caiu. E na medida com que ele caiu, a função dele é confundir a cabeça dos filhos de Deus, colocando uma terceira pessoa, instituindo um nome que não existe na Bíblia, Trindade, para confundi-los. Então, quando você aceita 3 deuses em uma pessoa, você cai para qual mandamento em primeiro lugar? Êxodo 20 diz, existe só um Deus, e é para adorar somente a Ele. Então, se eu aceito Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu já estou quebrando o primeiro mandamento. E o pior ainda, quando eu aceito um terceiro, como sendo um terceiro, quem era o terceiro no reino? Inconscientemente, há uma adoração a Satanás. Então, nós precisamos entender pela palavra e deixar isso bem estabelecido para que nós não sejamos objeto de escárnio lá fora. Quando indagarmos, nós temos que saber como nos posicionar e ajudar como outras pessoas podem se posicionar. Tudo bem até aqui? Então, nós lemos o primeiro versículo de João 14. Nós vamos para o segundo, que foi o meu questionamento. Na casa de meu pai, há muitas mansões. Se não fosse assim, eu teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E aqui, irmãos, a nossa mente racional... Amor, você pode arrumar aqui para mim que está ventando? Hã? Cadê a toda hora? Se quiser desligar, e aqui foi o meu questionamento com o Senhor. Eu creio que Ele colocou isso no meu coração para que Ele pudesse me dar uma resposta maravilhosa. Então, eu ficava assim, pensando na minha mente racional. Jesus vai para o céu preparar-nos um lugar. E a gente pensa que Ele está preparando o quê? O que é lugar? Casa. Um lugar para morar, né? E a minha grande maravilha foi descobrir que Jesus não estava falando de um lugar físico. Mas Jesus estava falando de algo espiritual. E isso é tão uma verdade que se a gente ler cuidadosamente a primeira parte do versículo 2 de João 14, diz assim: na casa do meu pai há com H muitas mansões. Quem sabe o que significa há com H? Existir. Então ele está falando, o próprio Jesus,
que as coisas do céu já estão estabelecidas. Ele diz: na casa do meu pai existem muitas moradas. Então, Jesus será essa pressa toda de sair do meio dos discípulos, porque nesse momento ele estava entre os discípulos, e a todo momento Jesus estava instruindo seus discípulos acerca de todas as coisas que aconteceriam, da sua morte, da sua ressurreição, da sua vinda, a sua volta, ascensão ao Pai. E aí os discípulos ficavam entristecidos com isso, porque eles estavam afeiçoados, apegados à pessoa de Cristo. Então, como assim nós vamos viver aqui sem Cristo? Então, ele estava explicando todas essas coisas. Olha, vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou para o meu Pai, existe uma necessidade, eu preciso estar lá, e conforme a gente for discorrendo o texto, você vai entender isso. Existe uma necessidade para que eu esteja lá, para que eu preciso fazer morada, preparar morada para vocês. Mas ele mesmo diz que Deus tinha estabelecido todas as coisas. Todas as mansões já estavam findadas. Então, mas a nossa mente pequena, limitada, pensa: ele foi construir uma mansão para mim, cada um vai ter a sua. Mas ele estava falando de coisas espirituais. Agora você vai virar com a Bíblia e nós vamos lá. Guarda isso, tá, irmãos? Jesus estava falando de coisas espirituais e não de coisas físicas. Nós vamos agora para o versículo 15, a promessa do Consolador. Em 1 Coríntios 8:6, eu não vou lá, mas diz que Jesus o pastor também ministrou no louvor, Jesus é o quê? Poder e sabedoria. O pastor diz que se nós buscarmos a Jesus para que os nossos pecados fossem perdoados, nós receberemos poder. Então, Jesus, a definição em 1 Coríntios 8:6, Jesus é poder. Quando você pensa em poder, qual a primeira palavra que vem na sua cabeça se eu te der o texto de Atos 2? Que é o derramar do Espírito Santo sobre os apóstolos, onde eles começaram a falar em línguas. Você pensa poder, você pensa em Espírito. 1 Coríntios 8:6 fala que Jesus é poder. Então, vai. 1 Coríntios 8:6 e todavia para nós. Há um só Deus, o Pai. É verdade, pastor. Fala para mim de novo. 1 Coríntios 1:24 e o 30 fala sobre a sabedoria, que Jesus é sabedoria, tá? Então, vamos ler o versículo 15. Se vós me amais, então, ele vai falar agora: olha, eu não quero que vocês fiquem tristes, eu estou indo, eu vou ter que ir para preparar a morada, e a primeira coisa, quando ele vai introduzir o Consolador, olha qual é o primeiro versículo que Jesus fala para eles. Se vós me amais, guardeis os meus mandamentos. Olha que coisa interessante. Jesus, quando vai falar do Consolador, ele fala de algo espiritual. Ele fala: olha, eu queria que você entendesse uma coisa. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E aí ele fala assim: e aí, eu orei ao Pai. Versículo 16, tá? E ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. E esse Consolador, versículo 17, é o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Agora, olha que interessante. No versículo 17, ele diz que o Espírito da verdade é o Consolador. O mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Por que o mundo não pode receber? Hein? Porque eles rejeitaram. Quando Jesus veio para os seus, o que os seus fizeram, que eram os judeus? Rejeitaram. Então ele está retomando o assunto com eles. Olha, eles só vão poder me receber porque quando eu vim na minha natureza humana, eles me rejeitaram. Então, eles viram, mas não viram. Eles ouviram, mas não reteram. Aí ele continua falando: vocês vão poder,
porque vocês me viram e me aceitaram, e vocês me conheceram. Mas vós, vou ler de novo o versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê. Quando Jesus veio, eles não aceitaram Jesus como o Messias, o Cristo. Nem o conhece, porque não aceitaram, não desenvolveram uma relação na natureza humana de Jesus. Mas vós, os discípulos, para quem ele estava falando, conheceis. Por que eles, discípulos, conheciam a Cristo? Olha que interessante. Porque ele habita convosco. Então ele fala, vocês vão receber, porque quando eu estive, vocês aceitaram que eu habitasse com vocês. E olha, ele coloca o próximo verbo no futuro. Ele diz assim, e estará em vós. Hoje, Jesus falando para os discípulos, eu estou convosco. Mas no futuro, eu estarei em vós. É muito simples. Precisa fazer mágica para entender. Todo mundo está caminhando. Está entendendo? Então, tá bom. Vamos continuar, então, aí para entender. Aí ele continua dizendo assim, eu não vos deixarei sem consolo, Jesus falando. Eu voltarei para vós. Quem está falando? Jesus. Qual é o tema? O Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Olha só, pastora, mas aqui está falando do Consolador, não está falando do Espírito Santo. Então, lê o versículo 26 para mim, por favor. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo. Tudo bem? Então, a palavra respondendo a palavra. Então, Jesus fala assim para eles, consolando-os de forma... Na sua natureza humana, na sua manifestação carnal, e depois ele dizendo, olha, vocês não precisam ficar tristes, porque hoje eu estou convosco, mas eu voltarei para vós, e eu estarei em vós. Continuando. Um outro detalhe do versículo 16, que diz assim, ó. E eu, Jesus, o Pai, e eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Olha que coisa interessante, pastora, mas aí na palavra está dizendo que é outro. Então vamos estudar um pouquinho, além do que a gente caminhou, para vocês entenderem. Outro Consolador. Jesus referia-se a Ele muitas vezes na terceira pessoa do singular. Então nós vamos ver isso pela palavra. Eu transcrevi alguns versículos para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas é a versão da igreja, então se você quiser anotar os versículos, para depois em casa você conferir, anota só a referência e depois você lê. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem... Quem é o Filho do Homem? Ele estava se referindo, ele nunca colocava a pessoa dele, porque ele não usava a expressão eu para se referir a si mesmo. Ele sempre dizia, o Filho do Homem, o Cristo, outro, no caso, o Consolador, sempre usando outro nome além daquele, nunca usando o pronome pessoal, eu. Então ele diz, Jesus falando dele mesmo, ele usou a expressão Filho do Homem, a terceira pessoa do singular. Seja ressuscitado entre vós. Entenderam? É sim, por causa do eu sou. Uhum. Não, mas quando ele dizia a pessoa dele, né? Se referindo à pessoa. Agora, Lucas 24, 25 e 26. Então, eles lhes disse... Ó tolos e tardos de coração para creres em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo, esse é o contexto, quem está falando é Jesus. Jesus está falando e ele não usou eu, ele usou o Cristo, assim como no outro versículo ele usou o Filho do Homem. Então, não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória. João, o discípulo amado, aprendeu de Jesus a referir-se a si mesmo na terceira pessoa do singular. Então, quando ele ia falar a respeito dele, João também usou do mesmo modo a palavrinha outro,
Então, nós vamos lá em João. Então, João, aqui é João falando, tá? É o livro de João, o Evangelho. Então, ela correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo. Então, o João estava falando a respeito dele e usou a palavrinha outro, em vez de falar, e eu também, como discípulo, estava lá. Ele usou, e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, eles levarão o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde eles o puseram. João 2,3 também diz, então Pedro saiu com o outro discípulo. Então ele estava querendo dizer, ele podia dizer, eu e o Pedro saímos e fomos ao sepulcro para ver se Jesus realmente tinha ressuscitado. Não foi dessa forma que João falou a respeito de si mesmo. Ele usou, Pedro saiu com o outro, e que no caso era ele. Assim, os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, falando dele mesmo, João, ultrapassou Pedro, ou seja, João correu mais rápido que o Pedro para chegar lá no sepulcro. E chegou primeiro. Tudo bem, gente? Quem quiser perguntar, por favor, levanta a mão. O Consolador é o próprio Cristo despojado da personalidade humana. Vamos seguir, então, aí na leitura do texto. Nós entendemos, então, do versículo 16 a respeito do outro, então, que Jesus usava essa forma de comunicação na terceira pessoa do singular, e o pastor até falou uma coisa muito importante aqui para mim, falou assim, que eu usei a palavrinha, Jesus nunca falava a respeito de si mesmo na questão da expressão eu, na primeira pessoa do singular. Enquanto ele estava falando comigo, eu entendi, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Eu sou o alfa, eu sou o homem. Então ele usa também. Então usar a palavrinha nunca também ficaria descaracterizado. Mas ele trabalha das duas formas. A gente precisa estar olhando o contexto para compreender o que ele está querendo expor na sua palavra. Tudo bem, gente? Estou morrendo de calor. Então, a questão do outro, no versículo 16, foi resolvido. A questão do 18, do consolo que Jesus dava. E quando ele fala no versículo 18, do João 14, vocês estão aí? Todo mundo está acompanhando? Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Jesus não está, então, falando da segunda vinda. Porque o contexto é do Consolador, de enviar alguém para estar com ele. 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai. Olha que interessante, dentro do contexto do Consolador. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, ele está dizendo assim, quando eu subir, o que Jesus subiu depois da sua morte e ressurreição? Ele subiu com um propósito. Qual é esse propósito? Levar as primícias dos mortos. Dos vivos, não, dos mortos. Quando ele ressuscitou, lembra que ressuscitou uma grande multidão com ele? Então, ele leva, isso é a oferta de Jesus para o Pai. Quando ele ressuscita primeiro. Na sequência, ressuscitam muitos com ele. E aí, ele vai aos céus, apresenta a sua oferta, que são as primícias. As primícias são os primeiros a receberem a ressurreição, e apresenta o Pai. Quando o Pai recebe as primícias do Filho, ele está de acordo com a obra que Cristo fez aqui. E a partir desse momento, Mateus 28, 18, diz que ele recebeu, Jesus, todo o poder no céu e na terra. Então, quando Jesus sobe ao Pai, ele recebe todo o poder. Agora, eu vou perguntar uma coisa para vocês. O que seria mais útil para nós? Jesus permanecer entre nós, na sua natureza humana, limitado nas suas funções, porque ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tinha como fazer as coisas que o Pai fazia, a onipotência, a onipresença e a onisciência. Mas quando ele recebe todo o poder
No alto, ele fala, abre lá em João, vira a folha um pouquinho, guarda o teu dedinho aí, tá? João 16, 7 diz assim, ó. João 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, convém-nos que eu vá, Jesus falando, tá? Lá para o Pai. Porque se eu não for, o que vai acontecer? O Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Então ele precisava ir ao Pai, apresentar as premissas dos mortos, receber todo o poder. E aí, irmãos, estando no céu, recebido todo o poder, ele poderia, de forma espiritual e mais não na natureza humana, tratar conosco e morar dentro de cada um de nós. Imagina a quantidade e a diferença do trabalho de Cristo na sua forma espiritual, tendo o nome como o Consolador, o Espírito Santo, ou Espírito Santo de Cristo, do que permanecer na forma natural ou humana. Vocês estão entendendo como tudo tem um propósito, tudo tem algo maravilhoso. Deus nunca vai tirar. E daí Deus tirou Jesus do nosso meio e nós ficamos inconsoláveis. A quem recorreremos? Não, ele fez algo ainda maior. Ele colocou Cristo não mais entre nós, mas em nós. Continuando a leitura do versículo, por isso que no 20 fala, e naquele dia, nós voltamos lá para João 14, tá? Versículo 20, João 14, 20. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai. Então ele foi, recebeu, o Pai aceitou a sua oferta, deu para ele todo o poder, então ele está no Pai. Porque ele está no Pai e foi aceita a sua oferta, o que acontece? Qual que é a sequência? Vós em mim e eu em vós. De quem que Jesus estava falando? Consolador, ele mesmo. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda a todo momento. Jesus, num pequeno espaço da Bíblia, ele coloca 3 vezes. Se vocês guardarem os meus mandamentos, guardem os meus mandamentos, olhem para os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Cristo? São diferentes ou são iguais aos do Pai? Se eles são iguais, o Pai e o Filho são, o Filho é gerado do Pai, nós não vamos entrar nisso hoje, mas o Salmo 2 fala, Hebreus 1:5, Hebreus 5:5, todos falam que Jesus foi gerado do Pai, assim como a Eva foi gerada do homem. Como que a Eva foi gerada do homem? Quando Deus tirou uma costela. Então, na continuação aqui, irmãos, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, se Jesus foi tirado do Pai, ele é exatamente igual ao Pai, mas ele não é o Pai. É mais ou menos quem olha, ou eu e a Nana, eu gerei a Nana. A Nana é igualzinha a mim. Ela pode ser igualzinha a mim fisicamente falando, ter todos os traços de caráter pela genética e também ter o mesmo caráter. Então, mas a Nana é a Laura? Não, a Ana Laura é a Ana Laura e a Laura é a Laura. A Ana Laura herdou o meu nome? Se você ver lá na certidão de nascimento dela, vai estar escrito lá, Ana Laura Curatique. Como eu chamo? Laura Curatique. Então, Jesus tinha o nome do Pai e tinha as características e o caráter. Então, quando ele fala, quando vocês me amam, como vocês demonstram isso? Guardando os meus mandamentos. Irmão, guarda uma coisa muito poderosa no teu coração. Eu não guardo os mandamentos de Deus para que Deus me ame. Quando Jesus morreu na cruz, foi enviado pelo seu Pai para morrer na cruz, nenhum de nós guardávamos os mandamentos. Então, a expressão do amor não dependeu de um ato meu. Isso é um amor incontestável de Deus que nos amou e nos atraiu primeiro. Então, por que Jesus fala, se me ameis, guardareis os meus mandamentos? Porque ele mesmo fala, você mostra o teu amor por mim, guardando os mandamentos. Vocês entenderam isso? Grava isso, para de querer agradar a Jesus
no sentido de eu quero atrair a tua atenção, eu quero que você me ame porque eu guardo os mandamentos. Não, você guarda para mostrar para ele o quanto você o ama. E quando ele está falando a todo momento, guarda os meus mandamentos, ele está tratando de coisas espirituais. Lembra da morada? Está falando, ó, eu vou vos preparar morada. Nós vamos entender o que isso significa, mas são coisas espirituais. Porque se Jesus está habitando em mim, então eu sou a sua morada. Quem é que ele precisa preparar morada para estar com o Pai? Somos nós. Então ele não está falando de uma morada física, ele está falando de uma morada espiritual. Então, quando Jesus vai, recebe o poder, ele então tem uma outra forma de se manifestar em nós. E quando ele se manifesta em nós, ele prepara a nossa morada para estar com ele nos céus. Bem simples, tudo bem? Continuando. No 21, tá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus respondeu e disse-lhe, não, versículo 22 é importante. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, como que isto que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, gente, novamente, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e iremos a ele, e faremos a nossa morada nele. Vocês estão entendendo onde Jesus está querendo chegar? Então ele está falando o tempo inteiro. Jesus resumiu os mandamentos. Então você pergunta, Jesus, quais são os mandamentos que nós temos que guardar? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou fazer imagens de esculturas. Eu vou tomar o nome dele em vão. Eu vou lembrar do dia do sábado para o santificar. Gente, amar a Deus sobre todas as coisas, não tem nada que me distraia do foco de guardar a lei. Aí ele coloca, e também amar ao teu próximo como a ti mesmo. O que é a sequência dos versículos de Êxodo, que fala dos mandamentos? O que é? O primeiro, com relação ao próximo, honra. Vamos? Ele Isso, só o Éder foi para ela. Só o Éder aqui está sabendo? Então vai. Honrar teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Mais um. Não cobiçarás. Então, quando eu amo meu próximo, eu também não cometo nada dessas coisas. Então ele fala, olha, se vocês olharem para os mandamentos e através do poder que eu derramo pelo Consolador, pelo Espírito Santo, o que vai acontecer? Eu estou preparando a morada de vocês para que vocês possam habitar no céu. Não é tremendo isso, gente? Eu achei maravilhosíssimo. Se vocês já sabiam, me desculpa, mas eu me encantei, eu fiquei maravilhada. E na sequência do versículo 23, é exatamente o que Cristo fala. Se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras. E o meu Pai o amará. Iremos ao meu Pai, olha só, a ele, e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. 25. Essas coisas vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Quem vai enviar? Deus. No nome de quem? Mas será que na Bíblia tem algum versículo mais... Olha, pastor, eu estou entendendo o que a senhora quer dizer, mas eu queria um versículo, não tem um versículo na Bíblia que falasse claramente que o Espírito Santo, ou Consolador, é Jesus? Irmãos, eu sentadinha quinta-feira de manhã, estava em jejum, estudando,
a palavra, estava folheando, procurando um outro versículo, de repente se destacou. Sabe aquelas coisas quando a gente estuda a Bíblia e um versículo parece que destaca para você? Quando eu olhei, eu falei, mentira que isso está aqui dessa forma tão expressa, de um amor tão maravilhoso. Nós vamos ver isso lá, deixa eu ver se já é o próximo. Gálatas 4:6. Anota os textos para depois você conferir em casa, tá bom? E porque vós sois, então nós acabamos de ler aí, em João 14, que Deus ia enviar o Consolador, o Espírito Santo, certo? Então vamos ver quem é esse. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de quem, irmãos? É outro. É o Espírito do seu Filho aos vossos corações. Coração é a mente com compreensão. Para que a gente faça o quê? Abba, Pai. O que significa Abba, Pai? Paizinho. Significa paizinho. Quando você se referir a Deus, quem tem o Espírito da verdade, que não é outro senão a Jesus, que nos consola. Consolou os discípulos presencialmente e consola a cada um de nós hoje, de forma espiritual, estando não no nosso meio, mas em nós, nós temos condições de clamar a Deus, dizendo, Abba, Pai. É a delícia de uma criança, de um amor, de uma entrega verdadeira. Quem fala para Deus, Paizinho, tem a essência absoluta de Cristo na sua mente e no seu coração. Não é tremendo esse versículo, Gálatas 6? Tem mais um, viu, gente? Atos 20:28. Tenham cuidado, pois, que vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu supervisores, para que alimentardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Quem que comprou a igreja com o seu próprio sangue, irmãos? Quem que derramou? Jesus. Então está falando que esse Espírito Santo, que constitui supervisores para alimentar a igreja de Deus, esse Espírito comprou com o seu próprio sangue a igreja. Tem versículos mais claros que isso. É uma terceira pessoa, irmãos? Ou é a pessoa de Cristo manifestada de uma forma diferente? Então, vamos continuar estudando aí. Romanos 8:9 diz o seguinte, mas vós não estáis na carne. Quando diz na carne, está querendo dizer, nós estamos na carne, num corpo físico, certo? Que a gente pode tocar. Mas a expressão na carne quer dizer fora do Espírito de Cristo. Então, quando Cristo não está governando as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha mente, ele não está em mim, mas ele está fora de mim, eu faço o quê? Eu ajo na carne. Então, ele está dizendo assim, mas vós não estáis na carne, irmãos, mas no Espírito. Ou seja, Cristo está em você. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Vocês notaram alguma coisa estranha aqui? Lê devagarzinho. O versículo está se referindo ao Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Como que eu saio dessa agora? O Espírito não é outro, certo? Não é outro, a não ser o próprio Jesus manifestado de forma diferente. Mas o versículo fala de dois Espíritos. Como é que eu posso entender? São dois Espíritos. Existe o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. São dois ou são um? Como eu posso entender isso? Se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se não é dele, é Satanás. Sim, mas a pergunta é assim, Espírito de Deus e o Espírito de Cristo são dois Espíritos diferentes ou são o mesmo? Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então, como a gente explica isso? Assim mesmo? Dessa forma? Ele está em mim, Deus está em mim. Com Jesus está nele. Não, não está errado isso, mas não é dessa forma a explicação. Vamos ver então. São dois Espíritos, abre a sua Bíblia em João 15:26. O que você pôs aqui, amor, o João 15?
João 15, 26, a página está embaixo, nós estamos lá pertinho, nós estamos no 14, no 15, 26. Todo mundo achou? Estou esperando. João 15, todo mundo? Posso ler? Mas, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então, Jesus está falando assim, quando for vir o Consolador, ele vai ser enviado da parte de quem? Do Pai. E nós estamos perguntando se o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo são diferentes ou são iguais. Esse versículo te responde. Como que a gente teria que responder para alguém que nos inquirisse a respeito disso? Irmãos, Deus é absolutamente santo, certo? Ele habita numa luz inacessível e tem ele só a imortalidade. O Deus podia se comunicar diretamente com o homem caído? Não. Por isso, a manifestação de Cristo desde o primeiro momento que houve pecado. Tanto que quando Adão e Eva percebem-se nus em as vestes espirituais que os cobriam, que era a divindade, isso significa santidade, sem pecado, o que aconteceu nesse momento? Eles tiveram que matar, Deus matou um carneirinho para que eles pudessem se vestir com essas vestes. Por que um cordeiro? Porque já era a manifestação daquele que viria. Jesus não disse, lá em Apocalipse 13:8, que ele era um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Então, Jesus, a manifestação de Cristo, já estava lá. Então, Jesus sempre foi o comunicador entre quem? Entre Deus e o homem. Então, o que acontecia? Deus se manifestava, derramava sobre o Espírito Santo do Pai, sobre o Filho, que derramava sobre nós. Então, por isso, nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus é o mesmo Espírito de Cristo. Só que a forma de comunicar é que muda, porque Deus não pode derramar diretamente sobre nós por causa do pecado. O comunicador, aquele que nos liga com o Pai, é Jesus. Ele faz essa transferência. Por isso que a gente leu em João 16 que ele precisava ir para enviar o Consolador para que estivesse em nós. Tudo bem? Outros versículos, Atos 2 vai ficar um pouquinho mais claro. Atos 2, 32 e 33. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus, lembra? Foi para o céu, levou as primícias dos mortos, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vos agora vedes e ouvi. Então, ele recebeu a promessa, recebeu e comunicou a nós. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Está difícil, Rafa? Tudo bem? Outro versículo. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o que Deus ungiu a Jesus de Nazaré? Com o Espírito. Então, ele recebeu do Pai e comunicou. Então, nós estamos vendo o versículo dessa transmissão. Deus prometeu a Jesus, ele recebeu e transmitiu. Aqui ele foi ungido, recebeu o Espírito Santo com poder, o qual andava fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Romanos 8, 26. Anota só o texto e olha para cá que está transmitido. Depois vocês olhem em casa. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos, ou gemidos inexprimíveis. Isso é versículo da Bíblia. Aí a gente tinha deixado de cantar um monte de músicas que falavam sobre isso. Mas se você tem a consciência que o Espírito Santo, porque às vezes a gente fica até com receio, né? Teve uma época que eu cheguei e falei, gente, a igreja crê no Espírito Santo, ficou todo mundo assim, pasmado, meio duro. Gente, nós cremos no Espírito Santo. Se alguém te perguntar, você crê? Sim, eu creio. Qual é a
razão da sua fé. A razão da minha fé é o seguinte: eu não creio como um terceiro Deus, mas eu creio como sendo Cristo. Ele é o nosso intercessor, porque olha o que fala. Ele faz o quê? Intercede por nós. O que em Romanos 8:34 fala? Quem é o nosso intercessor? Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado para estar à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é o nosso intercessor? Então, o Consolador intercede? Intercede com gemidos inexprimíveis. Quem é esse? Jesus. Ele é o nosso intercessor. 2 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador. Então, se eu entendesse que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, e existem dois mediadores. Se o Consolador é intercessor, se ele é mediador, então seria Jesus e o Espírito Santo, seriam dois. Mas a palavra diz isso? Existem vários deuses ou um só Deus? Um só Deus. E quantos intercessores e mediadores? Um só. Ele define quem é? Entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Por que ele define aqui, ó, o versículo diz, o homem Jesus Cristo? Porque uma vez Cristo, isso, porque uma vez Cristo manifestado, nascido do ventre de Maria, com pêndulo para o pecado, sem nunca ter pecado na natureza do homem caído, nunca pecou. Cristo era totalmente humano e totalmente divino. Quando a gente fala totalmente divino, a gente quer dizer totalmente santo, tá? Então, ele não é que ele veio do céu, ele tinha nosso corpo, mas ele era igual a Deus, cheio de todo poder, porque a palavra diz que ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem. Então, como ele praticava os milagres aqui nessa terra, curando muitas pessoas? Ele não foi ungido com o Espírito Santo, não foi derramado o poder de Deus sobre o Filho, então ele estava agindo pelo poder do Pai enquanto na natureza humana. Quando ele sobe para o Pai, ele não mais age na natureza humana. Embora ele esteja, ele nunca mais, irmãos, nunca mais, Jesus vai ser aquele gerado do Pai na sua essência, porque ele teve que se manifestar humanamente, corporeamente. Quando ele morre e ressuscita, aquele corpo, o corpo imperfeito que morre, passou a ser incorruptível. Foi ressuscitado um corpo incorruptível. E Jesus ascende aos céus de forma incorruptível, num corpo como o nosso. Então, o nosso corpo hoje ele é corruptível. Por quê? Porque ele tem doenças, porque muitas crianças são geradas de forma, não é errada, como vou falar, de forma imperfeita, nascem com autismo, síndrome de Down, às vezes com defeitinho na perna, mentalmente, um corpo corruptível. Por quê? Porque Deus que diz, não, isso é consequência do pecado, 6.000 anos de pecado. Mas aqueles que estão em Cristo e morrem num corpo corruptível, ao serem ressuscitados, terão um corpo incorruptível, igual ao corpo de Jesus que está no céu. Por isso, quando fala de um intercessor, ou de um mediador, aonde ele está, Jesus intercedendo por nós? No santuário, em que lugar do compartimento? No lugar santíssimo. E como ele faz isso? Através do seu corpo humano incorruptível. Por isso que é dito o homem Jesus Cristo. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Efésios 4, 7, 8. Aqui vai falar a respeito dos dons, porque não é o Espírito Santo que dá os dons? Sim ou não? Então vamos ver. Mas a cada um de nós, a graça foi dada. O que é a graça, irmãos? Favor imerecido, certo? Foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Então Deus tem um favor imerecido. Esse dom quem dá é Cristo. Pelo que ele diz,
quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o quê? Dons? Quem deu dons aos homens? Quem subiu, irmão? O Espírito Santo, o terceiro da Trindade, sobe? É isso? Quem subiu ao alto depois que morreu? Quem que é isso? Levou o cativo ao cativeiro? Pode falar. Hã? O que é o salário do pecado? O que era o cativeiro? A morte. Então, quando ele morre, ele passa a ter domínio sobre a morte. Ele ressuscita aqueles que estarão nele. Então, levou cativo o cativeiro, ou seja, a morte não tem mais poder, e fez, além de tudo isso, ele fez o quê? Deu poder aos homens. Quem fez? Cristo. A medida do dom de quem? Então, os dons do Espírito é quem? É Jesus. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos qual estáis selados para o dia da redenção. Nossa, abaixa um pouquinho, Carlinhos. Tá dando um. E não entristeçais o Espírito Santo quando nós estamos... Qual que é a obra do Espírito Santo, irmãos? A obra do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu vou perguntar uma coisa. Quando a gente fala, existe um pecado sem perdão, que é contra quem? Contra o Espírito Santo. E aí, em Mateus fala assim, olha, se alguém falar alguma coisa contra Cristo, contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo de Deus, isso não lhe será perdoado. Ai, pastor, eu não entendi, não. Eles não são os mesmos? O Espírito Santo não é a mesma pessoa de Cristo? Então, como que Mateus fala? Que se falar alguma coisa contra o Filho do Homem, lhe será perdoado, e contra o Espírito Santo não lhe será perdoado? Pecado sem perdão. Como que a gente pode explicar isso para alguém que venha nos questionar? Isso, contra o poder. Então, por exemplo, Cristo na sua humanidade, ele fala, olha, tanto que os judeus blasfemaram, muitos blasfemaram. A nação de Israel foi tirada como povo exclusivo, mas não aquele que é Israel, o povo, a nação. Mas individualmente, como pessoas, não foi, não, eles têm a possibilidade de serem salvos. O que Jesus e Mateus estava falando é que assim, eu não posso blasfemar contra o poder de Deus, porque o Espírito Santo é poder de Deus, é a manifestação de Cristo de uma forma diferente, é o poder de Deus que é derramado sobre os homens. Então tem uma passagem na Bíblia, eu não coloquei aqui, que Jesus, ele exorciza, não era esse nome que eu queria, ele expulsa demônios. E aí os fariseus e os mestres da lei chegam para ele e falam assim, você é do Beelzebu, você espanta os demônios por ele mesmo. Aí Jesus fala, uma casa dividida contra si mesmo não prospera. Quando eles falam a respeito do poder que Jesus estava usando, o poder que Jesus estava usando era dele ou era do Pai? Do Pai. Lembra que a gente viu que ele foi ungido pelo Espírito de Cristo? Então Jesus manifestava as curas e o seu poder através do poder do Pai. Quando eles falavam e blasfemavam contra o poder, isso era um pecado que não tinha perdão. Outra coisa, irmãos, o Espírito de Cristo, ele faz uma obra muito poderosa nas nossas vidas, que é nos convencer do pecado. Então Deus levanta pessoas, levanta situações, através da própria palavra, de um filme, de uma situação. O Espírito de Cristo está a se mover, porque Jesus saiu da sua humanidade, então não tem limites para a sua manifestação. Ele pode operar de muitas formas. E aí, Jesus está lá tentando, através do poder chamado Espírito Santo de Cristo, tentando te convencer de um pecado. E os irmãos da direita, e os irmãos da esquerda, e os irmãos de trás, e os irmãos da frente, e usa pastores, e usa a palavra, e usa um filme, e usa uma situação, e usa alguém que está passando numa situação, e você simplesmente luta contra esse poder que tenta te
convencer do seu pecado, o que você está fazendo? Blasfemando contra o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo. Isso é grave? Gravíssimo. E o que acontece quando eu blasfemo contra o Espírito de Cristo, que é o pecado que não tem perdão? Eu perco a minha salvação. Isso é um processo de cauterização da mente. Aí eu vou perguntar para vocês: será que vocês têm notado o quanto Deus tem falado com a igreja a respeito da mesma situação? São recados e recados. Pessoas completamente diferentes. Ministros completamente diferentes. O que nós estamos fazendo com esse poder, irmãos? Quando filhos que falam com seus pais, pais que falam com seus filhos, pai, ó, tá errado isso. O marido que fala esposa, isso tá errado. O esposo que fala com o marido, olha, isso não tá certo. Aí você fala, pastora, meu Deus, e aí? Mas quantas vezes eu preciso cometer o mesmo erro para que então eu cometa a blasfêmia contra o Espírito de Cristo? Existe um número na Bíblia? Não existe. Esse assunto pertence completamente ao Senhor. Eu conheço pessoas, irmãos, que estão na fé muito tempo, ouvindo a mesma coisa. A gente olha e vê que não saíram do lugar. E eu ainda entendo que a misericórdia do Senhor tem sido derramada. E isso não é igual de uma pessoa para outra. Sabe por quê? Porque depende do contexto de vida que ela teve, da consciência, porque nós estamos aqui recebendo a mesma palavra, mas nós somos indivíduos diferentes. Então, o que para um é absoluto, já entendeu de primeira, às vezes o outro demora tempo para entender. Aí você entende, Deus começa a exigir mais de você e menos do outro. E aí começa a ação do diabo dentro da igreja. Porque a pastora age assim com um, age assim com o outro, fala assim com um, com o outro tem misericórdia, com o outro não tem misericórdia. Irmãos, isso cabe ao Senhor. Mas eu tenho, pastora, como saber? Existe uma dica de saber se eu blasfemei? Porque quando, muito tempo atrás, sei lá, 15, 20 anos atrás, quando eu descobri que existia um pecado sem perdão na palavra, a primeira coisa que eu perguntei para Deus, Deus, eu pequei, eu já blasfemei contra o Senhor? E o Senhor me respondeu me deu a seguinte resposta: filha, quando o teu coração me busca, quando há lágrimas verdadeiras, um desejo desesperado de me agradar, de buscar o centro da minha vontade na sua vida, e é um desejo de falar assim, Senhor, eu pago o preço que for, eu quero que o Senhor prepare a minha morada para estar com o Senhor. Isso não aconteceu a blasfêmia do Espírito, porque uma pessoa que blasfema contra o Espírito, ela não, ainda que ela tente vir à igreja, estar sentada, ela não suporta. Vai chegar num ponto, mas é um processo de apostasia. Apostasia significa distância de Cristo. Então você vai se distanciando aos pouquinhos. Não acontece drasticamente. Então por isso que quando eu falei uma vez aqui no púlpito, não sei, já faz um pouquinho de tempo, falei, pessoas que sentavam aqui na frente, estão sentando lá no fundo, são sinais de apostasia. Sinais de afastamento de Cristo. Sinais de que estão correndo para o lado contrário em blasfêmia contra o Espírito. Porque as pessoas que estão em Cristo morando, elas não vão se... As pessoas que estão em Cristo, elas não vão desejar distância. Elas vão desejar proximidade. Quem elas vão querer estar perto? Em quem elas veem Cristo. Quem se afasta das pessoas que exortam, que dizem a verdade? Quem está distante não quer ser tratado. Começa a faltar demais de culto. Os sábados começam a não ser tão relevantes. Qualquer coisa é motivo. Qualquer coisinha é motivo. Então, presta atenção. Faz uma avaliação da sua vida. Será que você está no caminho, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida? Ou estou no caminho oposto, na blasfêmia do Espírito, me distanciando, aos poucos me esfriando, me apostatando do Senhor? É muito sério, irmãos. Quando o Senhor traz advertências e mais advertências para a igreja, nós não devemos nos escandalizar com o Senhor,
Porque isso nada mais é que a manifestação do Espírito de Cristo em poder tentando te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O povo de Israel, por toda a história, mostra que era um povo de dura serviço, é isso que a gente leu. Quanto mais Moisés adotou tirar aquele povo do Egito e trazer para a terra prometida, irmãos, o que aconteceu? Aquele povo que Moisés tirou do Egito para trazer para a terra prometida, eles entraram. 2 milhões de pessoas, sem contar mulheres e crianças. Irmãos, quantos entraram? 2 milhões de pessoas. E Moisés exortava, e Moisés falava, e Deus não só falava por meio de Moisés, mas o Espírito de Cristo se manifestava no meio deles, porque em Coríntios fala que a coluna de fogo era quem? Cristo. E a nuvem que cobria eles durante o dia por causa do sol, quem era? Cristo. O mar se abriu, quem fez isso? Cristo. Manifestação do Espírito. Ele ficava o tempo todo tentando convencer o povo do pecado, da justiça e do juízo. E eu perguntei, Senhor, gente, quando eu oro, eu só choro por vocês. Eu só choro, eu vou colocando o fulano por causa disso, o Beltrano por causa daquilo, porque a gente conhece a vida de vocês, nós estamos numa caminhada de 12 anos juntos. Eu choro muito. E eu falo, Senhor, eu fico constrangida de chorar por 2 coisas. Primeiro, porque isso não seria bom. Lembra desse versículo? Quando os vossos líderes clamarem e chorarem por vocês, isso não é bom. Não é bom. Então, quando você pensar, que bom que a pastora está clamando por mim, chorando por mim, irmãos, isso não é bom. Deus vai trazer justiça e juízo, porque isso é a retenção do poder querendo ser derramado, o convencimento do pecado da justiça, vocês retêm. É muito sério. Quantos aqui nessa igreja já não foram exortados pessoalmente, muitas vezes, de várias formas, particularmente em grupos? Irmãos, não brinquem. Vocês não estão brincando com uma terceira pessoa. Vocês estão brincando com aquele que deu o sangue pela vida de vocês, que é Jesus. Cuidado, porque quando blasfemarem contra o Espírito, é retirado da igreja. Alguns há que ficarão até aquele momento da grande tribulação, porque o joio e o trigo é tirado só no fim, todo mundo sabe disso. Mas aqueles que não são úteis, por que eu digo útil? Porque muitos Deus deixa permanecer dentro da igreja. Nossa, mas é pesado, mas dá trabalho. Mas sabe o que isso faz? Edifica os ministros do Senhor e fortalece o corpo da igreja, porque a igreja cresce aonde? É no perrengue, é na guerra, é na tribulação. Isso trabalha o nosso caráter, sabe? O fruto do Espírito. Quais são os frutos de Jesus em nós? Que a gente pode ver que Cristo está em nós. Gálatas 5:22. Amor, benignidade, longanimidade, paciência, fé. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de ter paciência, longanimidade, uma paciência longa, uma bondade, a benignidade, uma bondade especial vinda do Espírito de Cristo sobre nós. Então, muitas vezes essas pessoas são deixadas dentro da igreja para tratar o nosso caráter, para desenvolver em nós. Isso nos é útil. Mas quem define isso? Eu e você? Não. Então, cuidado para não blasfemarem contra o Espírito de Cristo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque para esse pecado não existe perdão, no qual estáis selados para o dia da redenção. Último versículo, Mateus 11:25. Essas verdades são verdades preciosas da palavra de Deus, irmãos. O Deus tem tido um carinho. Eu fico assim, maravilhada com o carinho que Deus tem tido conosco, com a paciência. De 12 anos vindo nos reformando, e pela palavra, eu usei a White aqui, Espírito de Profecia, palavra. Deus nos tem dado um conhecimento, e pelo que muito recebemos, muito seremos
julgados. E aí eu falo para vocês, essas coisas, por que Deus foi me revelar essas coisas, viu? Por que Deus foi me revelar a respeito de comida? Estava no bem bom. Aí, agora eu tenho que praticar essas coisas. Por que Ele foi me revelar do sábado? Olha o perrengue que está minha vida. Oh, meu Deus. Mas olha o que em Mateus 11:25 fala. Naquele momento, Jesus respondeu e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e prudentes. Irmão, quem somos nós? Irmão, quem é a Igreja Amor de Cristo? A Igreja Amor de Cristo nada é. É uma titiquinha de igreja única no Brasil. As outras são imensas. São espalhadas milhões de congregações, Assembleia Presbiteriana, a própria Adventista. São igrejas mundiais, com poder aquisitivo imenso. E não conhecem as verdades que Deus tem nos colocado, nos apresentado por amor. Jesus fala, graças te dou, porque não apresentou para aqueles que fizeram teologia, os pastores famosos da internet, os que cobram milhões para a sua apresentação, que é uma apresentação diante de multidões. Jesus falou, essas coisas, Pai, o Senhor ocultou desses e os prudentes. E a revelar-se a quem? A nós. Titica. Ele não chamou a gente de vermezinho de Jacó, mas falou vermezinho de Jacó. Animai-vos. Quem somos nós diante dessa grande multidão? Nós somos chamados a 644 mil. Apocalipse 14, acho que é o versículo 5, se alguém puder confirmar para mim, fala que na boca dos 144 mil não se achou engano. Então, quer certeza de que Jesus está te chamando com o propósito de ser da tropa de elite, é um grupo muito, 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 muito especial, porque ele não ocultou essas verdades de nós, mas apresentou um grupo pequenininho, tirou a gente, nós éramos todos bebês nas fraldas, mamãe, não sabíamos nada. E ele foi nos construindo como um povo, foi nos apresentando o chamado, foi nos preparando para isso. E falando, eu não quero que haja engano na boca de vocês. É isso mesmo, Apocalipse 14:5? Irmãos, isso é a obra de Jesus. Não resistais à obra do Espírito, de trazê-los à perfeição, de serem irrepreensíveis para o peso. O que é uma comida perto de Jesus? O que é uma roupa perto de Jesus? Essa semana eu ministrei no coração de uma pessoa que eu tenho amado muito. E ela tem tido dificuldades com o marido na questão do sábado. Não é a Rafa, viu? Já vou até falar, é outra pessoa. E essa pessoa virou para mim e falou assim, mas ele não quer que eu faça isso de jeito nenhum. E eu apresentei o texto de Lucas que fala que aquele que não aborrecer o seu marido, a sua esposa, os seus filhos e a si mesmo. Olha que interessante. Por causa de Jesus, da verdade, a verdade é um desafio, irmãos. Nós precisamos estar dispostos a pagar. Pague esse desafio, não pela recompensa que você vai chegar, mas pelo amor. Mostre o amor que você tem. A gratidão por aquilo que Ele já fez por você. Isso é muito valioso. E eu não vou lembrar, Saulo, você lembra de que eu mandei isso daí? Era Lucas 12? Que fala que estava uma grande multidão. João, meu celular está aí? Abre para mim aí, papai, com amor, eu mandei esse versículo para ele. Deixa eu ver. É Lucas 14:25. Abre lá, Bíblia. Deixa o dedinho aí em João.
o preço do discipulado. Todo mundo achou? A página é 1167. Lucas 15, 1167. Acharam? Iam com ele grandes multidões. E voltando-se disse, Jesus, tá? Olha que interessante isso, gente. Presta atenção. Ia com quem? Com Jesus. O quê? Uma grande multidão. E quando Jesus olhou aquela grande multidão, ele falou, oba! Igreja cheia! Estou muito feliz, olha quantas pessoas me amam, quantas pessoas estão aqui. Jesus olhou a expressão do número e se deslumbrou com aquilo. E é o que eu tento o tempo inteiro falar para mim mesmo. Quando a gente está falando a verdade, expondo a verdade, pessoas não vão aceitando, vão saindo. Eu falo, Jesus trabalhou com números pequenos. Você sabe por quê, irmãos? Porque a porta é estreita e apertada, são poucos os que acertam por ela. E quando Jesus olha aquela grande multidão, ele não fica feliz, ele não fica vaidoso, ele não fica cheio de orgulho porque ele era o cara da época. Ele olha para aquilo e o coração dele se entristece. E quando ele fala, vou dar uma palavra, e quando eu der essa palavra, muitos há que me deixarão. Olha o que ele fala na sequência do versículo. Então, ia grandes multidões, e voltando-se para essa grande multidão, Jesus olha e fala assim, ó, se algum homem vier a mim e não aborrecer o seu pai, a mãe, a esposa, os filhos, irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, quando cada um para medir o que é aborrecer o seu pai, a sua mãe, porque quando a gente começa a apresentar a verdade, o que você pode comer? Isso, você é louco. O que você pode vestir? Isso, fanático. Quando há um julgo desigual dentro do casamento, um dos dois descobre o sábado e você vai apresentar guerra, aborrecimento. E alguns recuam, e essa pessoa estava recuando. Ai, mas a minha vida já é tão difícil, eu vou chegar em casa com esse clima pesado. Falei, irmã, você ama Jesus? Amo. Então aborrece o seu marido. Paga o preço, nega a si mesmo, porque quando você aborreceu o seu marido, o que você está fazendo automaticamente? Negando a si mesmo. E ela dizia assim para mim, é difícil trabalhar e chegar em casa. É muito difícil. E ainda tem esse clima pesado. Então, para servir a Jesus, ela precisava aborrecer o marido a si mesmo. É algo fácil de fazer. Mas Jesus estava feliz com aquela grande multidão. Não, ele vai dando discursos que já vai separando o joio do trigo. Já vai tirando. Em Mateus 6, quando ele está pregando lá sobre aqueles que não comerem da minha carne e beber do meu vinho, não entrarão no reino dos céus. O que o povo, João, né? João 6. O que o povo falou? Aquela grande multidão tinha muitos discípulos. Esse cara é louco? Como assim? Porque Jesus falava de forma espiritual. Como assim? Vão comer a carne e beber o sangue deles? Esse cara é louco, vamos embora. Foi todo mundo embora. Multidão inteira foi embora. Aí ele vira para os 12 e diz assim, e vocês? Não vão também? E aí Pedro, inspirado por quem? Pelo Espírito de quem aqui? Jesus estava manifestado entre eles. De Deus. Fala assim, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, o discurso de Jesus é duro. Jesus destruiu o templo. Virou para os mestres da lei e falou, vocês são hipócritas. Fariseus, mestres da lei. Era duro o discurso. As pessoas queriam matá-lo. As pessoas não queriam abraçá-lo e estar com ele. Só os que entendiam estavam disponíveis a pagar o preço. Pergunto, quem é você nessa multidão? Quem é você nessa multidão? Jesus não está interessado nas dificuldades.
Ah, porque seu marido é assim, porque seu filho é assado, porque eu sou pai, porque sua mãe, porque seu amigo, porque seu trabalho. Querida, a pergunta é uma só. Você está disponível a pagar o preço? A aborrecer quem quer que for e a si mesmo? Então, tu és um discípulo de Cristo. E nessa caminhada, corremos o risco de blasfemar contra o Espírito. Mas Deus está fazendo tudo isso por nós porque Ele nos odeia, porque Ele quer nos privar? Não. Jesus dá graça e diz: isso é tremendo, Pai, porque você revelou isso às criancinhas. E criancinha significa a pessoas que Ele considerou puras de coração e que receberiam a sua mensagem quando um pai dá um conselho ou uma advertência a uma criança. Filha, não vai aí que você vai cair. Então, Jesus fala conosco, olhando para nós como puros de coração. Será que vocês são capazes de receber a mensagem dessa forma? Sem rebelião, sem questionamento, lutando contra aquilo que cabe a cada um de nós. Nós vamos nos levantar para adorar. Essa música fala do Espírito Santo. As lutas são muitas, irmãos. As lutas são muitas. Eu tenho chorado muito, não só pela igreja, mas por mim mesmo. Porque eu tenho sido muito afligida nas minhas emoções. Eu tenho recebido muitos dardos de desistir do chamado. Eu tenho lutado. Eu e o Senhor sabemos. Eu sei quais são as intenções do diabo que ele quer edificar na minha mente. E essa oração eu fiz ontem de manhã, né, mãe? Eu nem queria fazer na presença dele, porque eu tenho vergonha. Assim, quando são coisas pessoais que eu queria falar só com o Senhor, mas ele falou, fala perto de mim, porque eu quero ter consciência das tuas lutas. E eu fui colocando, eu fui afirmando os meus votos. Não é só difícil para vocês, irmãos. A luta não está proposta para quem está sentado. A luta está proposta para quem está de pé trabalhando. Eu estou sendo muito enviada para vários locais, para conversar com muitas mulheres, para encorajá-las a lutar por elas e pelas suas famílias, orando, jejuando, e o diabo tem vindo de uma forma muito agressiva sobre a minha pessoa. Mas eu consegui reafirmar, tenho conseguido reafirmar os meus votos, entendo que a luta é de todos nós. A salvação, ela é individual, ela não é em grupo. Cuida da tua mente, do teu coração, para que nós não blasfememos contra o Espírito de Deus, que é o pecado que não tem perdão. Ainda existe um tempo de luta de Deus conosco. Deixa Deus nos transformar nesses que são irrepreensíveis, nos quais não se achou engano na sua boca. Isso é privilégio, não é tortura de Deus. Deus não é mau, Ele tem propósitos grandiosos para nós. Aceita isso, para de brigar, arruma a tua vida, arruma a tua alimentação em primeiro lugar. Porque aí a tua mente resplandece, o lobo frontal fica disponível aqui, ó. É o maior espaço que tem no cérebro, é o frontal. Porque é aqui onde Deus se comunica conosco. E aqui precisa estar livre e desimpedido. E o que ajuda isso é a alimentação. E aí você vai entendendo muitas coisas. Eu comecei um jejum, eu não pedi nada, eu só falei para o Senhor assim, Senhor, eu vou fazer só para te agradar. O que o Senhor quiser fazer é estar no seu comando. E aí eu descobri que eu estava enterrando um talento. O Saulo comentou isso na ministração, falou sobre o meu testemunho na quarta-feira. Irmãos, depois que eu estava lá na cozinha, restaurando as coisas que eu sabia que eu tinha, mas a gente é tão perdido que eu nem sabia que Deus queria que eu estivesse na cozinha. Isso nem passava pela minha cabeça. Quase 80 dias de jejum para entender um trem desse. Imagina quanta coisa que a gente nem sonha que Deus quer fazer. E a gente nem sabe como que a gente vai pedir algo que a gente nem sabe. Talvez o jejum seja o melhor caminho para isso. E aí, falando com o Senhor, depois que eu entendi, Ele falou, você não está talento enterrado, eu ia te cobrar isso. Irmãos,
Irmãos, paga o preço. Quando nós chegarmos lá, vocês vão ver que não foi nada. O que nós deixamos aqui não foi nada perto do que nós receberemos lá. Não foi nada. Esse louvor fala, Espírito Santo, me ajuda a orar como convém, colocar as palavras que eu nem sei, especificar as coisas que eu preciso. Me ajuda com a consciência de saber que esse é Cristo manifestado em nós de uma forma diferente. Vai valer a pena. Eu te garanto isso em nome do Senhor Jesus. Luta pela sua vida. Luta pela sua causa. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos adorar o Senhor.